Boa tarde, então, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Tudo jóia? Então, vamos continuar vendo sobre o Word. Eu não vou fazer referência agora a nenhuma página da apostila. Tem o corretor ortográfico, que eu acho que está lá na página 67. Só que é um assunto um pouco pequeno que nós vamos ver, mas nós vamos ver um outro assunto junto com ele, que é uma aba, a aba Design, é referente a 3 itens que estão nessa aba. São itens mais fáceis, mais simples de mexer, então nós vamos ver eles e ver a parte de como funciona o corretor ortográfico no nosso Word. Tranquilo? Deixa eu vir aqui, compartilhar a minha tela com vocês para nós começarmos. Então tá, estou aqui no Word. O que primeiro a gente vai ver? Nós vamos ver 3 botões que estão dispostos aqui nessa aba Design, nessa terceira aba aqui. Cliquei sobre ela. Essa parte aqui central, ela é mais a questão de estilos, de formatação. A gente vai estar vendo depois. Mas o que nós vamos ver hoje é esses 3 itens aqui, ó. Marca d'água, cor da página e bordas da página. O que fazem esses 3 itens? Eles são referentes a personalizações que a gente aplica dentro do nosso documento. O primeiro deles, marca d'água, ele é aquele texto que fica por trás do texto principal. A gente pode utilizar ele principalmente quando a gente quer imprimir um documento e impedir que alguém tire um xerox daquele documento, que alguém tire uma cópia, mostrar que ele é um documento original que eu fiz, vamos dizer, por exemplo, um trabalho que eu preciso enviar para alguém, ou às vezes eu preciso enviar uma correspondência, uma carta, e a pessoa às vezes quer garantir que fui eu mesmo que mandei, então eu posso colocar alguma informação de marca d'água por trás, e várias outras utilidades, alguma anotação de urgência ou de um arquivo que não confidencial, algumas coisas assim que eu posso utilizar nele. Se eu clicar no botão aqui e expandir, deixa eu só puxar essa janelinha para o lado aqui, e ele vai me mostrar algumas opções. Então eu tenho a primeira exemplo, eu tenho rascunho, eu tenho logo aqui embaixo a confidencial, não copiar, tenho a SAP e urgente. Então tem várias opções aqui que vêm pré-definidas que eu posso utilizar. Basta eu clicar sobre uma delas, que ela vai aparecer na minha folha. Não sei se na transferência aparece ali para vocês direitinho, mas aqui está escrito rascunho, né? Não sei se na transferência vai aparecer por causa do brilho, alguma coisa. Mas ele foi aplicado isso no final. Então, pessoal, deu uma caída na internet ali, só deixa eu aguardar os outros colegas então voltarem à nossa aula. Então, pessoal, vamos continuando com a nossa aula aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Então tá, voltamos aqui para o nosso Word. Aqui então eu coloquei rascunho como a marca d'água. Eu posso vir aqui e posso alterar. Então coloquei o rascunho, vamos usar aqui, ó, confidencial. Coloquei outra palavra aqui. Porém, se eu quiser, eu posso personalizar a marca d'água do jeito que eu prefiro, ou com o texto que eu achar mais necessário. Então, clica aqui, ó, personalizar marca d'água. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Então, vou colocar aqui, documento particular. Posso modificar a fonte, de acordo com como está aqui, colocar uma fonte. O tamanho dessa fonte, automático ela vai se ajustar melhor para a folha, ou se não posso colocar um tamanho pré-definido, e aqui a cor. Então, posso colocar de várias cores, e marcando essa opção aqui, ó, semi-transparente, ela vai ficar com uma leve transparência. Então, o texto eu posso digitar por cima, depois que ele vai aparecer as duas informações iguais. E aplicar, ou ok.
E aqui é somente a posição, se ela vai ser diagonal ou horizontal. Ok, então agora ficou aqui no fundo, ó, documento particular. Vamos aqui, nós podemos modificar ela. Ó. Aqui já criou uma nova, ó, criou em vermelho. Vamos remover e vamos colocar uma nova aqui. Em particular, vamos colocar um tamanho maior, vamos colocar diagonal dessa vez. E ok, agora ele ficou na diagonal. Então, além dessas opções que eu tenho aqui pré-definidas, nós podemos criar a nossa própria marca d'água. E isso aqui sai impresso no papel, beleza? Outra coisa aqui desses botões é a cor da página. Então, essa cor que está aqui, ela nos permite colorir a nossa página. Então, conforme eu for alterando aqui, ó, pode ver que a cor do documento aplica uma cor para o meu documento. Porém, essa cor, ela é somente para efeito visual e para o documento digital. Ao eu imprimir o meu documento, mandar para a impressora, essa cor não é impressa, tá bom? O que está dentro dessa opção cor de página, ele não vai ser enviado para a impressora. Mas por que tem, então, essa cor? Existem alguns escritórios e alguns tipos de documentos que a gente pode imprimir em papel colorido, que nós temos aqueles papéis tamanho A4, só que nós temos de várias cores, temos rosa, amarelo, verde, azul, que nós podemos estar utilizando para impressão, e nós temos também os papéis que são papéis reciclados, né, que alguns lugares vão utilizar, que eles variam de tons de cinza ou tons de verde claro. Então, eu posso utilizar cor da minha página, por exemplo, se eu for aplicar um documento e a minha letra, a minha fonte vai ser colorida. Então, eu posso colocar um texto e já definir a cor da página aqui para ver se, quando for impresso, vai ser impresso direitinho. Eu vou conseguir ver o que está escrito, se a cor que está a cor da minha folha não vai dar muita... vai ficar com baixo contraste, eu não vou conseguir interpretar direito as letras. E, no caso, se eu tenho alguma impressão que eu vou fazer num papel colorido, num papel amarelo ou num papel rosa, como a gente às vezes encontra, daí eu posso aplicar ele aqui e digitar para já ver como que vai ser feita essa impressão. Somente selecionando essa cor aqui. Mais cores, ele vai me permitir outras opções de cores. E nessa opção aqui, efeitos de preenchimento, eu posso determinar algumas outras características, só que daí já vai mais para a questão digital e visual. Então, ali eu só tenho uma cor, mas aqui eu posso colocar um gradiente, posso aplicar alguma dessas texturas que estão aqui, no caso, ele aplica a textura para a folha inteira, ou simplesmente posso definir uma imagem, selecionando uma imagem, e ele vai colocar no fundo. Só que isso vai ser somente a questão visual. Mesmo assim, ele não vai mandar essa imagem para impressão. A hora que a gente for imprimir, não vai sair nada impresso do que a gente define aqui. Somente se a gente for salvar o documento, ele digital. Daí ele fica salvo dessa forma. Mas na impressão não sai. Então vamos voltar a cor da página aqui. Vamos deixar um verdinho clarinho. E agora ficou a marca d'água que ficou bem apagada. Vou colocar aqui um azul escuro. Só para ver se ela fica melhor. Agora dá de enxergar ela um pouco melhor. Beleza. E o último item que a gente tem aqui nessa aba é bordas da página. Então, o que nós temos de bordas? As bordas são linhas que são aplicadas ao entorno do nosso documento, em torno do corpo do texto. Aqui eu tenho nenhumas, mas eu posso selecionar alguns itens desse aqui que ele vai nos aplicar borda. Geralmente a gente usa esse caixa, esse primeiro. Então, selecionando esse primeiro item caixa,
Aqui do lado, bem no meio, eu tenho, então, o tipo da linha. Se eu for girando aqui, pode ver que eu tenho várias opções de linha que eu posso colocar. Se eu selecionar essa linha simples, ok? Pode ver que ela aplicou a borda no meu documento, mas foi somente aquela linha. Se eu vir aqui mudar, vamos colocar essa aqui, ó, que são 3 linhas paralelas. Então, ficou com já outro tipo de borda. E aqui embaixo eu tenho a cor, posso modificar a cor dessa minha borda, passei para um laranja, e aqui a largura, que é o tamanho. Se eu selecionar essa menorzinha aqui, a borda vai ficar bem estreita. E selecionando esse item maior aqui, vai ser uma borda maior. E aqui, por último, eu ainda tenho opções de arte. O que é essa opção de arte? Elas são figuras que eu posso colocar na borda. Então, em vez de ser uma linha, um traço, vão ser figuras que vão compor a minha borda. Ó, eu clico aqui, seleciono uma, e ao selecionar essa arte, ele ignora tudo que eu já selecionei para cima. Todas essas linhas e tamanhos aqui, acho que o tamanho ele até respeita. Depois vamos testar trocando o tamanho. Mas a questão da linha, ele não vai mais contar, vai contar somente essa arte. Vamos clicar em OK. Então, aqui ele inseriu, ó, essas, parece uma florzinha. Então, ele inseriu como borda essa arte. Se eu vim aqui, vamos ver se alterando o tamanho, ele altera também pelo jeito. Alterando o tamanho, ele aumenta ou diminui. E aqui tem várias opções de arte. Isso mais para algum documento em específico que a gente pode utilizar. Temos corações também que a gente aplica como borda desse nosso documento. E para eu cancelar, eu venho aqui no primeiro item, ó, nenhuma. E ao vir em nenhuma, ele vai agora usar a borda que está aqui nesse primeiro item aqui em cima no estilo. Beleza? Tranquilo? E aqui nós temos ainda uma outra opção, ó, aonde que eu quero aplicar. Se eu selecionar essa opção aqui, ó, documento inteiro, ele vai aplicar em todo o documento, toda página nova que eu fizer, ele vai aplicar essa borda. Ou senão nós temos as seções. Depois a gente vai ver como que a gente faz essa questão das seções. É uma parte bem mais avançada do Word, então vamos treinar bem até chegar nessa parte aqui, mas como a gente cria e utiliza essas seções, tá bom? Mas a princípio, selecionando o documento inteiro, ele vai aplicar em todas as folhas. E OK. Tranquilo. Dessa aba Design, então, é esses 3 itens aqui que eu ia mostrar para vocês. São itens básicos, então, e às vezes, tem documentos que nós não vamos trabalhar com eles, e tem documentos em que a gente vai ter a necessidade de utilizar. Tranquilo? Tudo certo por enquanto? Tudo jóia? Então, vamos para o próximo item. Na aula passada, então, ao digitarmos, nós vimos que ficava algumas palavras, elas sublinhadas em vermelho e algumas outras em azul. O que acontece quando aparece esse sublinhado? Aquilo lá é o corretor ortográfico que tem dentro do nosso Word agindo. Então, ele faz correções da nossa escrita. O que a gente digitou, ele passa em cima e corrige a questão do documento para garantir que nós vai digitar tudo certinho, sem erros. O que tem em diferença entre aqueles itens? Deixa eu digitar uma palavra aqui, então. Vamos dizer que eu digite Nime, ó, Roger Damin. Digitei uma frase aqui, ó, e pode ver que nessa frase ele já fez 2 citações em vermelho. Colocou 2 palavras sublinhadas em vermelho. A primeira, eu queria digitar nome, mas digitei Nime. Então, ele já vai corrigir para mim. Como que eu faço para estar corrigindo isso aqui? Se eu clicar com o botão direito em cima do documento, em cima da palavra, não do documento, em cima da palavra, ele vai ter aqui em negrito algumas palavras, então, que são salvas no dicionário do Word. E ele mostra algumas palavras em português e algumas em inglês. Então, ele tem ainda
essa relação, mas geralmente é mais no dicionário de português. Então, o que eu queria digitar? Eu queria digitar nome. Então, basta eu clicar em cima que ele vai substituir para mim. Então, ele substituiu a palavra Nime por nome. Ele corrigiu esta palavra. Então, sempre que aparecer em vermelho, quer dizer uma palavra que eu digitei errado ou que o dicionário do Word, que está contido dentro dele, não conhece. Porém, aqui eu tenho a palavra Damin, que é o meu sobrenome. É um nome próprio, um substantivo próprio, né? E eu sei que não está escrito errado, porém, ele ainda continua aparecendo em vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu clico em cima com o botão direito dessa palavra, e aqui, então, ele me sugeriu, só que nenhuma desses itens aqui eu quero substituir, eu quero manter isso, Damin mesmo. E o que eu tenho de opções? Eu tenho ignorar tudo. Clicando em ignorar tudo, toda vez que eu digitar nesse documento, em particular nesse, a palavra Damin, ele não vai mais corrigir, ele vai manter, não vai mais ficar em vermelho essa correção. Tranquilo? Então, ao clicar em ignorar tudo, ele vai simplesmente apagar a correção para mim. Beleza, só voltei aqui. E eu tenho ainda essa outra opção aqui, ó, adicionar ao dicionário. Então, eu vou incluir essa palavra, que eu sei que ela está certa, no dicionário do Word. Então, a partir do momento que eu clicar em adicionar ao dicionário, toda vez que eu digitar essa palavra novamente, em qualquer documento que eu for abrir nesse meu Word, ele não vai mais corrigir essa palavra. Eu cliquei em adicionar ao dicionário, ele agora é uma palavra que está escrita corretamente. Eu posso escrever aqui o meu outro sobrenome, ó, Macatini. Coloquei, vamos ver se ele vai corrigir. Corrigiu também, ó. Também alertou em vermelho que ele não conhece essa palavra. Então, eu tenho que ver se eu escrevi ela errado ou ela está certa e o dicionário não conhece. Então, clicando com o botão direito, ele me deu duas opções, não é nenhuma dessas que eu quero. Eu não vou ignorar, porque senão depois vou ter que clicar de novo em ignorar, quando eu digitar novamente. Então, eu venho aqui, ó, adicionar ao dicionário, e essa palavra está salva no dicionário também. Beleza. Vamos fazer o seguinte, colocar aqui um Ezinho e dar um E. O Ezinho não vai dar, vamos tentar colocar outro caractere, um underline. Não corrigiu? Então, aqui eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Aqui também era para ficar em... Vamos ver se eu dar um espaço aqui. Ele vai ficar em azul. Acho que vai ficar depois que eu corrigisse. Vamos seguindo. Então, agora, diferente de vermelho, ficou aqui, ó, em azul. Então, por que aqui ficou com o sublinhado em azul? Quando fica sempre em azul, significa que eu coloquei caracteres inválidos ou em posições inválidas. Então, já não é mais na questão ortográfica, não é na questão da palavra que pode estar errada. É na questão da minha pontuação. Por exemplo, se eu ponho aqui, ó, acho que se eu colocar uma vírgula aqui, ele vai acusar também. Acho que não sei se acusa na mesma linha. Vamos dar um enter aqui. Agora sim. Quando é na mesma linha, ele sempre espera corrigir o primeiro para avançar para o segundo. Agora deu erro nesse também. Então tá. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei dois espaços. Ó. Deixa eu dar um zoom. Tive que dar dois. Ó, eu coloquei dois espaços aqui. Um aqui e outro aqui. Então, por isso, ele ficou em azul. Ele já alertou para mim que tem algum problema nesse trecho do texto. Se eu apagar, ele fica corrigido normalmente, fica um texto normal. Aqui também, ó, eu coloquei uma vírgula antes da palavra. Então, a vírgula sempre vem depois da palavra e depois da vírgula que vem o espaço. Então, eu só inverti. Então, aqui, se eu fizer assim, apagar aqui
e colocar um espaço, ele vai me dizer, vai parar de corrigir. E aqui, novamente, ele fez um alerta, ó, porque aqui tem a palavra Maccarini, abre parênteses, espaço professor. Então, aqui também ele fez um alerta. Se eu clicar com o botão direito, é a mesma coisa, ó, ele me mostra o jeito certo para corrigir. Ó. Se eu clicar em cima, ele me corrigiu o primeiro item e aqui ficou em azul de novo. Se eu clicar de novo, agora ele pede para colocar um pequeno espacinho entre Maccarini e o abre parênteses. Então, já ajustei tudo de acordo com como o Word pediu e como é o jeito certo de escrever. Então, ele tem essa diferença do vermelho e do azul. O vermelho é sempre questão ortográfica e o sublinhado azul, ele é na questão de pontuação ou excesso de espaços, ou, por exemplo, eu digitei um nome, comecei a digitar um texto com letras minúsculas, ou tem palavras escritas, várias palavras com letra maiúscula no meio. E diferente do vermelho, o azul não tem como eu adicionar ao dicionário, porque ele não é uma palavra, então ele não vai estar no dicionário, é uma questão de pontuação que eu acerto ou não. Se eu tenho um documento muito longo que eu fiz, um documento bem comprido, com várias páginas, e eu quero corrigir ele, ver se está tudo certinho, eu venho aqui, ó, nessa aba revisão, e eu tenho esse primeiro botão aqui, ó, ortografia e gramática. Ao clicar sobre ele, ele vai varrer por todo o meu documento. Ele vai começar lá da primeira palavra até a última, e vai pesquisar se nele tem algum erro de ortografia, alguma palavra digitada errada, se vai ter dois espaços digitados um do lado do outro, ou algum caractere inválido, ele vai fazer toda essa varredura e vai mostrar para nós as palavras que estão com problemas. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, verificação ortográfica e gramatical concluída. Se eu tivesse, por exemplo, ó, vamos colocar alguns problemas aqui, os problemas que a gente fez antes, só para ver o que aconteceria. Então tá, coloquei aqui esses itens, vim aqui verificar ortografia e gramática. Então, ele já carregou e abriu aqui do lado, ó, revisão de texto. E abriu o que ele está fazendo, ó, ortografia. Então, não consta no dicionário. Pode ver que ele está com toda a informação aqui, ó. Meu nome é. Então, aqui ele já mostra, ó, sugestões. Então, se eu clicar em cima, ele vai substituir para mim. Então, já atualizou para mim o nome. E aqui embaixo ainda mostra, ó, se eu quero ignorar ou se eu quero seguir. Se eu clicar em ignorar, ele vai deixar quieto, vai manter o problema, como está ali, e não vai mais reconhecer nesse documento. Nos próximos, sim. Agora, o outro, ó, remova um dos espaços entre as palavras. E aqui ele já mostra, ó, sugestões, tá? Então, vou clicar em cima para remover. Ó, próxima correção, ó, corrige o espaçamento junto à pontuação. E ele já me mostra a sugestão abaixo. Cliquei, ele já atualizou também. Outro, ó, insira o espaço antes da pontuação. Beleza? Fiz tudo, todas as correções foram aplicadas, ele novamente me deu a mensagem, ó, verificações ortográfica e gramatical concluídas. Ok, então ele vai fazer tudo isso, todas essas correções no meu documento para ver se eles vão ter algum problema de ortografia ou gramática. Tranquilo? Alguma dúvida referente a isso, pessoal? Podem estar falando, comentando. Ô, professor, toda vez que for colocar uma palavra entre parênteses, tem que dar espaço Sim, entre... e sempre vai o espaço antes do começo do parênteses, né? Depois que eu abro parênteses, tipo ali eu digitei professor, eu não preciso pôr espaço. Se eu colocar, ele vai corrigir. Mas antes do abre parênteses ou abre chaves, ele sempre vai pedir para você colocar um espaço. Colchetes também tem o mesmo uso.
Tranquilo? Mais alguma dúvida, galera? Tudo certo? Então tá. E aqui, ó, nós temos mais um botãozinho aqui, ó, contagem de palavras. Só vou mostrar para vocês, o que ele faz. Se eu clicar nesse botão, ó, ele abre uma janelinha para mim, ó, e ele vai me mostrar quantas páginas que eu tenho, quantas palavras que eu digitei, quantos caracteres sem espaços, então somente as letras e pontos e vírgulas, quantos caracteres com espaços, quantos parágrafos que eu criei e quantas linhas que eu fiz no meu documento. Então, tem esse botão aqui, ó, contagem de palavras, que é aplicado para o meu documento. Tranquilo? Então, pessoal, o conteúdo então mais curtinho, só que essa parte da correção, ela é bem importante, que o bom é sempre depois que a gente termina um documento, ou algum trabalho que vai entregar, é sempre fazer essa correção para que ele fique todo certinho, de acordo com o corretor do Word, que ele funciona muito bem quanto a isso. E quando a gente imprime, esses traços em vermelhos, essa linha em azul que fica embaixo, corrigindo o texto, ela não é impressa também. Ela não sai na impressão do documento, esses pedaços de texto, essas informações que são acrescentadas ao texto. Tá bom? Deixa eu pegar, então, aqui a atividade para passar para vocês estarem fazendo. Então, eu mandei lá no grupo de vocês o link da atividade. É um texto que contém aquelas 3 informações que a gente viu antes, da borda, de colorir a página e do plano de fundo lá, plano de fundo não, esqueci, marca d'água. E tem daí algumas perguntinhas também lá, referente ao uso do corretor ortográfico, o que significa, e a esses outros itens ali que a gente viu também, tá bom? Deixa eu só vir aqui, fica tudo certo, tranquilo. Então tá, podemos começar a praticar fazendo essa atividade e qualquer coisa, eu vou acompanhando vocês aqui para solucionar as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Nós temos 2 minutos e 20 de aula aqui nessa reunião do Zoom. No que terminar, eu já mando o novo link da aula lá para vocês se conectarem novamente. Beleza? Tranquilo? Ali o texto, caso não queira fazer aquele texto ali, fazer um outro, ele tem 7 parágrafos, mas tem em torno de 300 palavras, mais ou menos isso o comprimento do texto, 300 palavras o texto. Caso você queira fazer um outro, você faz o texto e usa aquele botão lá que a gente aprendeu de contar palavras,
para ver quantas que vai conter nele e você poder estar utilizando ali, tá bom?